Seja bem-vindo ao canal Cultivando Conhecimento. Bom, no vídeo de hoje nós vamos pegar os exercícios da seção 3.4 do Guido Orizzi. Ele fala sobre o quê? Vamos voltar aqui em cima e ver um pouco do assunto. São limites laterais, tá bom? Então vai ser um pouco de exercício de limites laterais. Então a gente vai resolver do item A até o item F, né? Porque aqui tem muita coisa parecida, né? A gente vai resolver do item A até o item F, tá bom? Então, já vamos para lá sem delongas e, já que a gente tá resolvendo esse exercício, não deixe de se inscrever, deixar seu comentário, seu joinha, que isso ajuda muita gente. E não se esqueça de se inscrever, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Ótimo. O A é o seguinte, é o limite de x tendendo a 1 mais de x menos 1. X menos 1. Então, é o seguinte, note que como a gente está tomando por valores maiores que 1 aqui, esse símbolo de mais, significa que esse valor aqui, então eu vou colocar aqui em cima uma observação, para valores maiores que 1, temos que o resultado de x menos 1 é maior que 0, é positivo. Então, o que vai acontecer é que vai sair isso aqui dentro do módulo. Então, o módulo sai um número positivo. Então, vai sair logo, então vai ser o limite de x tendendo a 1 mais de x menos 1 sobre x menos 1. Então, como isso aqui são os mesmos números, isso aqui é igual ao limite de x tendendo a 1 mais de 1, que é igual a 1. Simples, né? Ótimo. Agora vamos para a letra B. A letra B é análogo, só que agora a gente faz o seguinte, para valores menores que 1, temos o quê? Que x, o módulo de x menos 1 é menor que 0. Logo, então, o limite de x tendendo a 1 menos de x menos 1 sobre x menos 1, isso aqui sai negativo, né? Então, isso aqui são valores negativos. Então, o que sai do módulo, o módulo só sai números positivos. Então, para isso aqui ser um positivo agora, ele tem que sair menos. Então, é menos x menos 1 sobre x menos 1, que é igual ao limite de x tendendo a números menores que 1 a 1 por números menores, que é de menos 1, que é igual a menos 1. Tá bom? Ótimo. Perfeito. Simples, né? Nem é tão difícil, não foi tão difícil sem fazer. Só ter essa observação por onde você está tomando os números. Ótimo. Vamos para a letra C. A letra C, ela exige um pouco de atenção. Seguinte, a gente está tomando o limite de f de x para números maiores que 1. Então, se são maiores que 1, a gente tem que tomar esse lado aqui. Então, o que a gente faz? Substitui aqui. Então, vai ser o limite de x tendendo a 1 mais de f de x, que é o quê? X mais 1. Menos, quanto que é f de 1? F de 1 se substitui aqui, né? Que vale para 1 aqui, por causa do igual. F de 1 vai ser 1 mais 1, 2. Sobre x menos 1. Isso vai ser o que? O limite de x tendendo a 1 mais de x. Aqui vai dar menos 1 sobre x menos 1, que é igual ao limite de x tendendo a 1 mais de 1, que é igual a 1. Perfeito? Então, temos aqui, letra A, que é 1 também. Resposta 1 na letra C. Você pode conferir com o livro aí e tá certo. Perfeito. Olha só. Na letra D, a gente tem que tomar um cuidado aqui. Olha só. Limite de x tendendo a 0 de raiz de x. Bom, se você for observar, teoricamente, quando a gente está vendo o limite, vamos botar de outra cor, se a gente está vendo o limite em torno de um ponto, né, que suponho que é o 0 aqui, esse aqui é o 0.
a gente tem que ver os números menores e maiores, ok? Certo? E como você já viu, você já aprendeu na sua aula aí, que os limites tem que, para existir limite nesse ponto zero, os limites tanto desse lado de cá, tanto desse lado de cá, eles têm que coincidir no mesmo ponto, no zero. Tipo, então, os limites laterais têm que coincidir. Perfeito, né? Para calcular um limite no ponto. Mas, observe que a função raiz de x, ela não está definida para esse lado de cá. Ó, então, esse lado de cá, ela não está definida. Então, a gente pode até apagar aqui, ó. Então, no fim das contas, vamos apagar aqui, vou colocar. A função raiz de x, ela só está definida aqui, ó. Aqui, suponho que aqui é o zero. A raiz de x, se você lembrar, o gráfico dela é assim, né? Então, a raiz de x só está definida para números maiores que zero. Logo, para calcular esse limite aqui, vamos colocar aqui, ó. Então vamos apagar isso aqui. Para calcular esse limite é simples. Você é a mesma coisa que calcular o limite de x tendendo a zero mais, porque não existe o zero menos, e a raiz de x, que é igual a zero. Ok? Perfeito. A gente vai fazer o E. Perfeito. Agora o E, note que o E você não pode calcular diretamente, né? Porque se eu tento calcular diretamente, além de dar zero aqui embaixo, além de dar zero, zerar o denominador aqui, ó, zerou. E aqui temos um problema, né? Poxa, por um lado, esse número pode ser negativo, como a gente viu aqui, ó, menos 1. Outro é positivo. Então, não dá para calcular diretamente, a gente tem que usar limites laterais. Bom, a gente já calculou os limites laterais, que foi o item A e o item B. Só que note que os itens foram diferentes da resposta. Como? Ó, como? Limite de x tendendo a 1 mais, que é o item A, de módulo de x menos 1, que é igual a 1, é diferente de menos 1, que é igual ao limite de x tendendo a 1 menos de módulo de x menos 1. Menos 1 sobre módulo sobre x menos 1. Isso implica que o limite não existe. O limite quando x tende a 1 de x menos 1 sobre módulo de x menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui é um símbolo de... Não, isso aqui quem não sabe, né? Não existe, significa não existe. Então, você obteve uma coisa importante. Quando os limites laterais não são iguais, o limite não existe, tá bom? Então, esse exercício é resolvido. Olha, aqui temos um outro caso, né? Vamos ver a letra F, que, bom, a letra F, para finalizar. O que temos na letra F? Bom, note que a letra F, ela pede para realmente calcular o 1 aqui. Bom, só que a gente agora precisa, a gente já calculou no item C, aqui, o 1 mais. Vamos calcular o 1 menos agora, tá bom? Se a gente calcular 1 menos e ele for igual a esse de C aqui, esse da letra C, a gente tem a existência do limite, senão a gente não tem a não existência. Então, a gente quer o limite, vamos só recapitular o limite de x tendendo a 1 menos da função f de x menos f de 1 sobre o quê? X menos 1. Ótimo. Observe que é o seguinte, observe que agora a gente vai tomar essa parte 2x, porque é para x menores que 1, né? Para valores menores que 1. Então aqui vai ser, o limite de x tendendo a 1 menos de 2x menos, bom, o f de 1 continua sendo o valor 2 aqui, né? Porque é só você substituir 1 aqui nessa equação, porque ó, tá vendo o igual aqui? Então substituir vai ter 2x menos 2 sobre x menos 1. Isso aqui vai dar o limite de x tendendo a 1 menos de 2x
menos 1 sobre x menos 1, que vai ser igual ao limite de x tendendo a 1 menos de 2, que é igual a 2. Então, isso implica com a gente, o que aconteceu? Que o limite, ó, logo, isso aqui deu 2, vamos apagar aqui logo. Como? Esse limite deu 2, o limite de x tendendo a 1 menos f de x menos f de 1 sobre x menos 1 deu igual a 2, que é diferente de 1 que deu na letra C, que é, que é igual ao limite de x tendendo a 1 mais de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Isso implica que não existe o limite quando x tende a 1 dessa função f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Tá bom? Então, os limites laterais nos dão uma resposta muito forte sobre a existência do limite. Bom, terminamos aqui o assunto desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever, de deixar seu like, seu joinha, tá? Porque isso é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até aqui e até a próxima e tchau, tchau.